Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Marcos Saravalli, estrategista-chefe de investimentos da Sarinvest, e hoje eu estou aqui para falar sobre fundos de investimentos, mas principalmente uma continha muito fácil, que é muito importante, e isso pode ser determinante para o seu retorno, né, para os seus investimentos. Tá? Eu estou usando aqui a base, a fonte do time do Com Dinheiro, então a gente tem lá na Sarinvest acesso a essa plataforma, se você quiser. Eu sugiro realmente que você assine, é importante ter acesso, é uma das melhores plataformas do mundo em termos de conteúdos, de dados, de informações, e essa aqui é uma das ferramentas que a gente se encontra lá. Eu vou utilizar para você ver realmente o quão importante é entender de imposto de renda e de taxa de administração, tá? Às vezes tem algumas pegadinhas, às vezes você está alocando num fundo, inclusive recentemente eles publicaram um estudo que mostra que a gente tem mais de 1 milhão de pessoas, até mais do que isso, que alocam em fundos de ações que tem mais de 4% de taxa de administração. Tem um fundo lá que tem mais de 200 mil cotistas, tem 8% de taxa de administração. E outro ponto importante, inclusive a gente teve alguns fundos sendo lançados, uns bens famosos por aí, tem que tomar cuidado com a taxa de administração do fundo que você está alocando. E outra coisa, esse fundo ele pode comprar cotas de outros fundos. Então você tem um fundo aí duplicando essa taxa de administração. Ou seja, no seu fundo você paga, por exemplo, 0,6, tá? Mas se ele está alocando já num outro fundo que cobra 1%, é como se você, no seu fundo, você estivesse cobrando ou pagando para o banco, para a gestora, 1,6%. Então, você está pagando esse dinheiro. Então, muito cuidado, isso pode ser determinante. E é isso, essa simulação que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, vamos pegar aqui, a gente está hoje com a taxa básica de juros perto aí de 14%, né? Então, vamos supor, hoje, que a gente está gravando esse vídeo em outubro de 2022, vamos supor que a taxa Selic fique por 14% por muito tempo, tá? Então, vamos pegar aqui, calcular 14%, e vamos supor também que o seu fundo de investimento, né, ele tem uma taxa de administração, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior aqui, uma taxa de administração, por exemplo, de 2%, tá? Seja qualquer fundo, né? Um fundo multimercado, um fundo de ações, um fundo de renda fixa, principalmente multimercado renda fixa, que ele vai ter como referência, como benchmark a renda fixa, né, o CDI, e a gente vamos supor aqui que a rentabilidade seja de 14%, tá? E a taxa de administração seja de 2%. O que acontece? Aqui a gente já tem a simulação. O seu retorno com a taxa Selic a 14%, o seu retorno descontado da taxa de administração vai ser de 11,76%, né? Ou seja, 84% CDI. Então, muita gente reclama, Marco, eu estou perdendo dinheiro, o meu dinheiro, minha aplicação não bate nem o CDI. Por isso, porque você está dando dinheiro para os bancos, está dando dinheiro para a sua corretora e não fazendo o melhor investimento para você, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 11,76%, é como se fosse 84,8% do CDI, né? E aí, se você colocar, por exemplo, uma taxa, vamos pegar aqui a de baixo, tá? Uma taxa de R de 15%, né? Dependendo do fundo, 15%, você vai ter retorno de 10%, ou seja, 72,74% do CDI. Beleza? Parem de dar dinheiro, para de dar dinheiro para os bancos, para de dar dinheiro para as corretoras. Você tem que fazer essa conta. Me liga, me pergunta, me questiona, que eu vou te falar, pô, esse fundo não dá, esse fundo dá. Aqui na Sarinvest a gente abre muito fundo exclusivo para os clientes, para quê? Para o cliente parar de pagar taxa para banco, parar de pagar taxa para corretoras, né? Não dá mais. Mas vamos supor um outro cenário, pior ainda, tá? Um cenário de que a gente está com a expectativa que a Selic, no final de 2023, lembrando, a gente está gravando esse vídeo no final de outubro de 2022, a Selic vai para perto de 10%, tá? Olha a taxa de administração de 2%, porque os fundos não vão mudar a taxa de administração, tá? A taxa de administração vai para 7,80%, o seu retorno com a taxa Selic a 10%, por exemplo, o seu retorno iria para 7,84%. Eu estou falando de um fundo aqui, tá? Que aloque aí, por exemplo, tem esse retorno de 100% do CDI, né? Então, o seu retorno vai para 7,84%, ou seja, 79% do CDI. Se você colocar imposto de renda, vamos colocar imposto de renda aqui de 15%, seu retorno vai ser de 6,67%, ou seja, 67% do CDI, tá? Tem alguns fundos
que a gente viu por aí recentemente, que estão com uma taxa de administração de 0,6. Beleza, legal, isso é importante. A taxa é do fundo que está alocando. Então, o seu retorno seria de 9,34, ou seja, 93% CDI. Muito ruim ainda. Mas a pegadinha é que alguns fundos, né, ele compra cota de outros fundos. Então, você está pagando duas vezes. Cota, imposto, né, taxa de administração, uma em cima da outra. Então, o que acontece? Você tem que dar uma olhada lá na taxa máxima de administração, ou seja, o quanto você está recolhendo tudo na cadeia. E tem alguns fundos que o fundo, né, que você está alocando é 0,6 a taxa de administração, só que a taxa máxima é de 2,5. Dá uma olhada aqui o que acontece. Taxa de administração de 2,5%, o seu retorno com a Selic de 10%, o seu retorno vai ser de 7,32%. Se ele for ali próximo à Selic, tá? Ou seja, 74% do CDI. Se você colocar imposto de renda em cima, seu retorno vai ser de 6,22%, ou seja, 63% do CDI. Isso aqui é muito importante, né? Eu fico à disposição, é isso que a gente faz todos os dias lá para os nossos clientes da consultoria, tentar maximizar o retorno do cliente. A gente faz muito isso com fundos exclusivos, né, para minimizar essas cobranças das taxas. A gente sabe que ninguém vive, né, de caridade, todo mundo, as corretoras precisam ganhar dinheiro, o banco precisa ganhar dinheiro, só que você não pode, né, amassar, você não pode prejudicar o cliente, né? E é isso que a gente vê acontecendo. Se você quiser, pode me procurar aqui no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social, que eu faço essa simulação para você. Marco, eu tenho esse fundo aqui, a expectativa de retorno dele, qual que é, né, qual que é o benchmark, qual que é a taxa de administração, e eu te mostro também para o seu fundo, tá? É só me chamar ou deixar aqui nos comentários qual que é o seu fundo, que eu vejo qual que é a taxa de administração e quanto que você vai ter de retorno, quanto que você está deixando e dando de dinheiro para os bancos, para as corretoras, tá? Então dá para ser muito menor e a gente sabe que no longo prazo isso é determinante para a sua aposentadoria, para o seu retorno, tá certo? Então lembra de deixar o like, pessoal, deixar aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, deixa o fundo que está alocado, algum fundo, né, que você tem, que você conheça, ou do fundo do seu banco, da sua corretora, para a gente também fazer a simulação, eu posso mandar direto para você, tá certo? Qualquer dúvida é só nos chamar. Lembra também de se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais. Tchau!